Estudo para Células, Igreja Batista, Graça e Paz. Estudo 6, lição 6. Parnassá, um caminho de excelência. Prosperidade, modelo bíblico. Texto base, Salmos 90:12. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Interessante essa petição do salmista. Ensina-nos a contar nossos dias. Os dias de um homem que viveu 80 anos é a medida máxima de vida do ser humano. Correspondem a 29.200 dias. 80 vezes 365. Como você pode perceber, são poucos dias. Dá até para contar de tão poucos que são. O salmista faz um pedido inteligente a Deus. Em outras palavras, é como se ele estivesse dizendo: Senhor, os meus dias são tão poucos, não posso desperdiçá-los. Então, me ensina a contá-los de forma que alcance um coração sábio. Não sabemos qual idade estava o salmista quando fez esse pedido, mas com certeza ele gostaria de ter tido essa visão o quanto antes possível. Não sei qual a sua idade ao estudar essa lição, mas certamente seus dias já não são mais 29.200. Pare e pense. Já estou com X anos. Então, já consumi Y dos meus dias. Quantos dias me restam? E agora, o que você vai fazer com eles? Transforme-os em ciclos de 7 anos. Veja quantos ciclos já viveu e quantos dias lhe restam, sabendo que a média máxima é de 10 ciclos, podendo chegar a 80 anos. Não estaria na hora de começar a contá-los? Na lição anterior, fizemos um apanhado de ciclos da vida, discorrendo até o 3º ciclo, que é o ciclo da consolidação da identidade, que vai dos 15 aos 21 anos de idade. Nesta lição, iremos abordar o 4º ciclo, que vai dos 21 aos 28 anos. Quero chamar a atenção daqueles que estão vivendo essa fase da vida. Os que já ultrapassaram esse ciclo, mas que têm filhos que estão a caminho, também devem ficar atentos para que possam aprender e assim poder ajudá-los. Estamos abordando os níveis de riqueza. No entanto, é importante discorrer sobre esse assunto, mesclando com os ciclos da vida. Como iniciei a lição anterior pelo nível da riqueza Kasaf, que corresponde a dinheiro, é importante saber que existe o tempo certo para preparar uma lavoura, que é a fonte dos recursos financeiros. Ter uma lavoura é mais importante que ganhar dinheiro, pois o dinheiro acaba. Porém, quem tem uma lavoura terá sempre recursos necessários. Cuida dos teus negócios lá fora. Apronta a lavoura no campo e depois edifica a tua casa. Provérbios 24:27. Esse princípio bíblico é um norteador de destino.
O tempo implícito nesse princípio corresponde à idade máxima de 49 anos. Se até os 49 anos de idade uma pessoa não cuidou dos negócios lá fora e não aprontou a lavoura, ainda não terá edificado a sua casa e possivelmente terá uma vida amargurada em relação às finanças. O quarto ciclo da vida, que vai dos 21 até os 28, é fundamental para chegar aos 49 anos com uma vida financeira estruturada. Tópico 1. Quarto ciclo. O ciclo das oportunidades. Os ciclos não são isolados. Eles fazem parte de um elo. A quebra de qualquer um dos elos trará dano. Por isso, é importante ensinar à criança o caminho em que ela deve andar. Muitas vezes, olhamos esse princípio pensando somente em levar os filhos à igreja. Porém, este ensino é muito mais abrangente, pois requer que ensine à criança o caminho da Parnassá, a bênção para as gerações. Imagina o pai que tem uma fazenda, mas o seu filho não aprendeu a cuidar da terra nem dos animais. No momento em que esse pai faltar, essa lavoura será vendida, a herança distribuída e, por fim, a riqueza acaba. Isso é o que acontece com a maioria. A mesma situação acontecerá com qualquer pai que possui uma empresa, mas não instrui um sucessor. Imagine o pai que sempre trouxe o filho à igreja, mas não o estimulou a estudar e a trabalhar. O futuro desse filho já está comprometido. Quero chamar a atenção dos pais. Parem de formar inúteis. Filhos que gastam seu dinheiro pagando escolas e faculdades caras. O filho já tem 18, 19, 20 anos. Não trabalha para se sustentar e ainda tira notas ruins. Quero aqui separar os bons dos maus. Se você tem filho com as idades que mencionei e este está apenas estudando, mas dá sinais de que cada centavo investido nele tem valido a pena, pois é dedicado aos estudos, tem foco, tira boas notas e você pode dar a ele a tranquilidade de poder estudar sem ter que labutar para ajudar a casa, penso que não há nada errado nisso. Sou contra pais que veem os filhos sendo reprovados nos estudos, não trabalham e dão sinais o tempo inteiro de que não estão valorizando os investimentos. E mesmo assim, os pais continuam fazendo vista grossa. Desculpe, mas preciso lhe dizer que você possivelmente está criando um analfabeto funcional. Uma pessoa que não saberá fazer nada na vida adulta e que dependerá de você o tempo inteiro. Até a criança se dá a conhecer pelas suas ações. O que se faz é puro e reto. Provérbios 20, 11. O quarto ciclo é o ciclo das oportunidades, quando novas portas e janelas são abertas. Lembra de Jacó na casa de Labão? Ele ficou durante 20 anos sendo explorado. Porém, quando começou o seu quarto ciclo em Harã, Deus lhe deu uma palavra de conhecimento, uma visão. Ele foi sábio para deduzir que Deus iria enriquecê-lo. A Bíblia nos estimula a buscar sabedoria, pois será através dela e do temor do Senhor que, no tempo certo, teremos as chaves que irão abrir o bom tesouro que o Eterno tem para os seus filhos. A fim de comprovar o que estamos falando, vamos pegar a média dos fatos sociais que ocorrem à nossa volta. Imagine alguém que estudou e concluiu seus estudos. Normalmente, entre os 21 e 23 anos, essa pessoa ainda está na faculdade. Independente dela trabalhar ou não, é nesse tempo que as novas janelas se abrem. Faça um teste
E observe se nessa idade não existem pessoas sendo promovidas em seu trabalho, adentrando uma nova janela profissional. Nessa idade estão acontecendo os casamentos e o nascimento dos filhos. Eita! São muitas emoções que ocorrem no quarto ciclo. Imagine como é frustrante a situação de alguém que chega ao final desse ciclo, aos 28 anos de idade, e ainda não concluiu os estudos, não casou e não tem uma identidade com uma profissão. Muitos concluem seus estudos, no entanto, não iniciam um trabalho. Já estão com 28 anos de idade, comendo ainda de grátis na casa dos pais. Infelizmente, nesse caso, estamos diante de um analfabeto funcional, que terá grandes dificuldades para vencer e prosperar na vida. Esta lição é pesada e deve estar dando na cara de muita gente. Mas como tenho aprendido que o que arde cura e o que aperta segura, não quero pastorear pessoas frustradas. Pelo contrário, quero pastorear pessoas prósperas, que sejam sábias e crentes. Você que está dentro desse ciclo ou a caminho dele, faça os ajustes necessários. Se durante esse período de vida ocorrer uma gravidez inesperada, uma mudança de emprego sem direção de Deus, a tomada de uma decisão importante na vida sem a devida orientação, o ciclo futuro, que é o da colheita, estará comprometido. O quarto ciclo é o tempo de colocarmos em prática tudo o que aprendemos nos ciclos anteriores. É durante esse ciclo que saberemos se realmente alguém foi bem instruído, se foi um bom aprendiz em casa, na igreja, na escola ou na faculdade. No quarto ciclo, teremos a nossa identidade provada. Lembra dos amigos de Daniel? Possivelmente estavam na faixa etária entre os 21 e 28 anos quando foram provados quanto à sua fé em Deus, ao provarem para todos que haviam sido bem mentorados, pois deram um show de coragem e fé. Os 3 foram jogados na fornalha que o rei mandou aquecer 7 vezes mais, como se dissesse: eles não têm chance de escapar. Trago aqui uma curiosidade. Os rabinos ensinam que quando Nabucodonosor mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais, ele ativou a chave do agir de Deus no mundo espiritual, pois o número 7 revela Deus em ação. Então funciona assim: quanto mais o inimigo quer derrotar uma pessoa temente a Deus e que tem aliança com ele, mais ele contribui para o seu livramento e para o seu bem. Veja que interessante. Se os 3 homens estivessem na fornalha sozinhos, possivelmente seriam cremados. No entanto, aparece na fornalha o 4º homem, abrindo ali uma janela de oportunidade, não somente para aqueles sábios jovens que foram honrados por sua coragem e intrepidez, mas também para toda a nação babilônica daquela geração que viu que o Deus de Israel é o único que deve ser adorado. Deus sempre será honrado ou desonrado através da conduta de seus filhos. Eis o resultado de jovens bem mentorados na lei de Deus. Falou Nabucodonosor e disse: Bendito o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servir e adorar a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Portanto, faça um decreto pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então
o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abed-nego na província da Babilônia. Daniel 3, 28 a 30. Tópico 2. A riqueza Kassaf. Conforme aprendemos, ganhar dinheiro de forma abençoada requer uma série de posturas e atitudes que iremos aprender a assimilar durante o período de estudos dessas lições. Se não soubermos contar os dias e os tempos de nossa vida, poderemos ficar apenas no desejo. Nada em excesso é bom, nem mesmo dinheiro. O mais importante é possuir o suficiente para ter uma vida de amor a Deus e ao próximo e não para adotar um comportamento de luxúria. Não podemos nos esquecer que Deus queria que o seu povo fosse próspero. Assim, não deverá haver necessitado algum no meio de vocês, pois na terra que Adonai, o seu Deus, lhe está dando como herança para que dela tomem posse, ele os abençoará ricamente. Deuteronômio 15, 4. Na próxima lição, entraremos no quinto ciclo, que é o da colheita. Só haverá colheita para aqueles que não ficaram olhando para as nuvens e nem ficaram observando o vento, mas semearam atitudes corretas e progrediram numa caminhada sem pressa, mas consistente. A pessoa que tentar ganhar dinheiro às pressas certamente cairá na armadilha do espírito da ganância. Tal é a sorte de todo ganancioso, e este espírito de ganância tira a vida de quem o possui. Provérbios 1:19. Até nosso próximo encontro na busca de Parnassá, a bênção de Deus. Shalom Adonai. Pastor Ney Fraga, Igreja Batista, Graça e Paz.